Já podemos ouvir o Senhor falar conosco nessa noite através das palavras que já foram faladas aqui, através dos louvores. Nós sentimos a presença do Senhor aqui essa noite, e eu creio que Ele tem muito mais para falar conosco. Hoje é nosso primeiro culto da ODADEC, e a gente sempre traz convidados, pessoas diferentes, mas hoje eu achei por bem, como é o primeiro culto do ano, eu dar essa primeira palavra do ano. Talvez vocês estranhem um pouco na maneira, tem pregadores que pulam, que rodam, que rodopiam, e eu sou mais contido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Quantas vezes nós nos sentimos pequenos diante de Deus e achamos que a gente não serve para nada, que a gente não sabe falar, Hoje mesmo o Éder trazendo aqui, falou: eu sou pequeno, apenas um menino, palavra falando. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Eu quero mostrar para vocês que na Bíblia tem vários personagens, vários adolescentes que, como vocês, passaram por situações e que hoje serve para nós como exemplo. São pessoas que nos deixaram um legado, que nos deixaram uma palavra, que nos deixaram uma lição de vida. E como vocês, adolescentes, eles enfrentaram muitas coisas. Então eu gostaria de falar com vocês, vocês jovens, vocês adolescentes, que o tema hoje é chamados para um propósito, lealdade para o cumprimento da missão, que é o nosso tema para esse ano, O primeiro personagem da Bíblia que eu gostaria de falar com vocês é sobre Davi. Gostaria de que vocês me acompanhassem na leitura, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Todos acharam? Amém? Diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Preste atenção nesse menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui. Preste atenção nessa palavra menor, porque Davi, ele era tão pequeno na casa dele, por ele ser o caçula, por ele ser o mais franzino, que ele não era nem levado em conta, Você vê que Jessé perguntou: traz-me aqui os seus filhos, e Davi não foi nem colocado em questão, e ele estava no campo, ele era pastor de ovelhas. Só que note que aqui nessa palavra de Samuel, a coisa parece que já vai mudando de figura. Vocês notaram que ele era apenas um pastor de ovelha, que não era nem considerado. Mas na segunda frase aqui ele já fala assim: olha, envia para chamá-lo, porque ninguém aqui vai comer, não vai pôr pão na boca, nem vai beber água enquanto ele não chegar. Olha Deus mudando a situação aí já. O pequeno agora é o esperado. Quantas vezes você já se sentiu diminuído na sua casa? Não tem hora que você talvez se tranca no quarto e fala assim: ninguém presta atenção em mim, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Principalmente quando você talvez seja o irmão mais novo, tem os outros, você é colocado de lado. Mas Deus fala essa noite para você que tem atenção para você sim da parte de Deus. Eu queria dar um exemplo aqui que me veio à mente agora, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e olha o exterior. A gente não consegue ver na pessoa, no exterior dela, alguma perspectiva. E eu lembrei de uma pessoa agora, uma moça que era daqui da igreja,
E eu olhava para ela, quando eu via, isso já faz muito tempo atrás, logo quando eu aceitei Jesus, ela também era nova convertida, ela tinha vindo do mundo das drogas. E ela se vestia, né, meia jogada, falava aquele palavreado, né, da malandragem. E quando ela vinha, ia, caía, voltava de novo, eu olhava para ela e falava assim: acho que essa moça não tem jeito não, porque perdido, os dentes dela era todo já estragado do crack. E ao meu ver, eu pensava que ela não tinha mais solução. Mas eu louvo a Deus, hoje ela uma serva de Deus, trabalha na área de enfermagem, prega a palavra para aqueles que chegam no hospital. E para minha felicidade, não era eu que rotulava ela. Sim, eu achei que ela não servia para nada, mas Deus tinha algo de especial para a vida dela. E muitas vezes nós julgamos a pessoa pela aparência. Você lembra de alguém assim? Você já viu alguém assim que você rotulou e falou assim: isso daí não vai dar em nada? E Deus te surpreendeu um dia? Davi, de pastor de ovelhas, simplesmente ele virou rei de Israel. O Senhor, ele olha e vê o íntimo de cada um. Ele conhece a sua essência. Diferente de nós que só vemos a capa, só vemos o exterior. Deus, ele sonda os corações e conhece o que cada um de vocês tem por dentro. Gostaria também de falar com vocês sobre um outro personagem, Daniel. Quem já ouviu falar de Daniel? Sempre é muito falado nos cultos de adolescentes, né? Daniel, capítulo 1, versículo 3. Abram comigo, por favor. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Em Daniel, já acharam? E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que o trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, e nobres, jovens, que não houvesse defeito algum, formosos em aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Observem bem aqui que eles foram trazidos cativos. Eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram aprisionados. E eles foram trazidos e colocados em uma situação diferente da que eles viviam. Lá eles tinham os seus costumes, tinham suas maneiras de falar, sua maneira de pensar, suas regras, suas leis, e eles foram trazidos para um local totalmente diferente de onde eles viviam. E ali eles foram colocados à prova. Vejam bem que eles não eram qualquer um, eles eram das linhagens reais, né? Eram formosos, de boa aparência, instruídos e tinham sabedoria, sábios em ciência e eram entendidos. Então não era qualquer um. E quando eu olho para essa história, às vezes eu fico pensando em nossos jovens e nossos adolescentes, que são levados muitas vezes para locais aonde a sua fé é testada também, colocado em cursos, nessas escolas da vida, onde vocês são colocados e provados a sua fé, diante de pessoas que têm outras maneiras de pensar, outras maneiras de viver, e é ali onde ninguém está vendo, onde seu pai não está vendo, onde sua mãe não está vendo, que você é colocado à prova, para ver se você muda o seu jeito para agradar os outros, ou se você continua firme nos seus propósitos. Porque não é dentro da igreja que vai acontecer as coisas erradas, não. Aqui é tudo bom, é tudo legal. Você está perto daqueles que congregam da mesma maneira de pensar. É lá fora que você vai ter que provar que você é servo de Deus de verdade.
eu quero falar para você também sobre alguns exemplos aqui de quando a sua fé é testada. Eu, quando tinha mais ou menos 18 anos, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava na Santista de Papel, foi meu primeiro emprego na indústria, com 18 anos de idade. E o pessoal sabia que eu era cristão, sabia que eu era servo de Deus. E o que eles faziam? Para me testar, quando eu saía, eles iam lá e colocavam uma revista pornográfica aberta em cima da mesa. Daí eu saía, né? Quando eu chegava lá, eu via aquilo, eu pegava, dobrava e colocava na gaveta. Daí, daqui a pouco eu saía, quando eu voltava de novo, estava lá de novo. E eu percebia que eles ficavam escondidos, às vezes atrás de uma pilastra, atrás de alguma coisa, e observando para ver qual que era a minha reação naquele momento. E eu pensava assim, nossa, como o diabo é sujo, né? Porque eles querem apenas um álibi, uma situação para te acusar. E muitas vezes vocês também, onde vocês estão, você pode até não querer fazer aquilo, mas o diabo ele lança a isca e tenta tirar você da presença do Senhor. Cuidado ali onde você está vivendo. Você vai ser colocado muitas vezes em situações para testar os seus princípios. Não mude a sua maneira de pensar por causa dos outros. Seja fiel a Deus, assim como Daniel e seus colegas foram fiéis a Deus e não se curvaram diante da estátua, e eles não comeram dos manjares oferecidos. Você também permaneça fiel, não se curve diante dessas coisas que o mundo oferece. Eu quero contar uma historinha aqui para você. Quem já ouviu falar da história do muro, em que tinha o perdido, tinha o pessoa em cima do muro e tinha o que estava salvo? E todo dia o diabo chegava, o perdido, e falava assim: ó, vamos comigo, é mais legal onde eu estou. Lá tem música, lá tem bebida, lá tem droga, lá tem mulher, você vai se divertir, você vai fazer tudo de bom. E ele sempre tentava levar aquele salvo para o lado dele, e o outro ficava em cima do muro. Teve um dia que ele falou: ô vermelhinho, ô chifrudinho, vem cá, por que você fica só chamando ele e você nunca tenta me convencer de ir para o seu lado? Daí ele falava assim: olha, ele está salvo, você está em cima do muro, você já é meu, eu tenho que me preocupar com quem está salvo para derrubar ele. Você que não decidiu ainda, o dia que eu voltar, o dia que Jesus voltar, você vai ficar. Então eu tenho que me preocupar com quem está dentro da igreja para derrubar. Esse que está em cima do muro já está perdido mesmo. Então cuidado para não estar em cima do muro. Ou você é crente ou você não é crente. Não tem em cima do muro. Quem está em cima do muro já está perdido. Presta atenção, hein? Fique fiel nos princípios do Senhor. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Amém. Agora, meninas, vocês que pensaram que só tinha homem na história, eu vou falar sobre uma menina. Quem conhece a história de Maria? Quem já ouviu falar sobre a história de Maria? Vamos lá então em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Só para, enquanto vocês acham aí, só para falar para vocês aqui uma coisa. Davi tinha 15 anos de idade quando teve essa passagem. Daniel tinha em torno de 16 anos. E Maria, quantos anos vocês acham que ela tinha? Opa, tive um bom palpite aqui, já falaram aqui. Quantos anos vocês acham que Maria tinha? Quanto? 14 anos. Os estudos aqui dizem que em torno de entre 12 e 14 anos. Então ela era bem novinha. Quem tem 12 anos aí? Levanta a mão. Olha, tem alguns de 12 aí. Tem meninas de 12, meninos de 12. Então, se Deus falou com ela, pode falar com você também, hein? Vamos lá. Lucas capítulo 1, 26. E dizia assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres.
Vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus que lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço a varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que passagem linda. Maria, uma adolescente, né? Ela estava, aqui fala desposada, mas é como se fosse noiva, né? José tinha pedido ela em casamento, só que ainda era noiva, eles não tinham ainda se casado. E ela foi visitada por um anjo. Agora você imagine uma pessoa, uma menina de 12, 14 anos, ver a figura de um anjo e ele aparecer diante dela e falar todas essas palavras: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, né? Você vai dar à luz a um filho. E ela logo falou: Mas como que eu posso dar à luz a um filho se eu não conheço homem ainda? Mas o que viria sobre ela seria fruto do Espírito Santo. Ela seria visitada pelo Espírito Santo. Agora pense você que tem essa idade mais ou menos, como ficaria a sua cabeça pensando isso? Você enfrentaria todos esses preconceitos, essas coisas? Porque pense bem, na época, uma menina dessa aparecer grávida, sendo que ela nem tinha tido relações com o namorado dela, o que ela iria explicar? Naquela época, se você engravidasse fora do casamento, se adulterasse, alguma coisa assim, era logo apedrejado, né? Era o costume deles apedrejar. Como que ela explicaria isso? Estar grávida se ela não tinha tido ninguém? Se hoje já é difícil, né? Uma menina aparecer grávida, como é que ela explica para os pais que ela está grávida? Se hoje você já tem que enfrentar esse preconceito, o que dizer de Maria naquela época? O que eu tenho para dizer para você é que Maria, ela foi firme em enfrentar os propósitos do seu chamado, porque depois que o anjo explicou para ela o que haveria de acontecer, ela confiou plenamente no Senhor. Ela enfrentou tudo, enfrentou todos, para que pudesse se cumprir aquilo que Deus tinha determinado. E eu quero dizer para você que muitas vezes você vai ter que ter coragem para viver os propósitos de Deus. Você é colocado à prova todos os dias, e às vezes você está no local onde você estuda e você trabalha, e você é afrontado, você é xingado, né, por causa do nome do Senhor. E se você não tiver firmeza no seu propósito, você às vezes não vai aguentar. Ela não teve medo de viver o sobrenatural de Deus. Maria era apenas uma adolescente, assim como você é. Você seria capaz de enfrentar todas essas coisas para viver o propósito de Deus? Pense um pouquinho aí sobre isso, em viver os propósitos de Deus para a sua vida. Queria falar também aqui essa noite de um jovem que viveu nos tempos de Paulo. O seu nome era Timóteo. Timóteo tinha entre 16 e 17 anos. Era um jovem que ele serviu junto com Paulo, né? Vamos ver lá, 1 Timóteo 4, 12 e 13. 1 Timóteo 4, 12 e 13. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler
e exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há, é do 14 agora, tá? Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti como aos que te ouvem. Timóteo era um adolescente, ele era filho de um grego com uma judia, né? Sua mãe era Eunice, sua avó era Lóide. E provavelmente Paulo conheceu Timóteo quando ele fez a sua primeira viagem, né? E ele passou ali pela casa delas, em Listra e Derbe. E esse menino, Timóteo, ele já demonstrava grandes talentos, ele já tinha aptidão para as coisas de Deus. E Paulo ficou muito impressionado com ele. Quando ele passou a segunda vez por lá, ele viu que Timóteo, ele tinha evoluído muito, ele tinha potencial, era um rapaz que gostava das coisas de Deus, que era esforçado, e levou ele consigo para as suas pregações em outras cidades. E ele foi um jovem que foi muito usado por Deus, tanto é que Paulo o recomendava aos demais. E ele falou com ele assim: olha, te aplica em meditar essas coisas, tem cuidado da doutrina, da fé, persevera nessas coisas, isso salvará não somente a ti, como aos outros também. Veja só a importância que esse menino teve de sua família, né? Eu citei aqui a mãe e a avó, e elas com certeza os ensinaram. Os ensinamentos familiares incentivaram esse garoto a servir ao Senhor com firmeza, com vontade. A gente tem exemplos aqui na nossa própria igreja de pessoas que começaram muito cedo e hoje são exemplos para nós. Eu coloquei até aqui, por exemplo, o exemplo do pastor Carlos. Nosso pastor, com 12 anos de idade, já tocava na banda, já regia a banda. Com 17, 18 anos já liderava, logo se casou e foi ser pastor. Vocês vejam a importância de um filho instruído na casa do Senhor, um jovem, um adolescente que faz a vontade de Deus, que procura se aperfeiçoar na palavra. Eu coloquei aqui também como exemplo o nosso pastor Edmilson, que foi o nosso antecessor aqui na UADADEC. Pastor Edmilson, com 18 anos de idade, já liderava e logo depois também foi ser pastor em congregação. O que eu quero dizer com isso é que nós vemos que essas pessoas que buscaram a Deus, que buscaram se instruir, são palavras que deram frutos, e Deus quer isso para a sua vida também. Você jovem, você adolescente que está aqui hoje, Deus quer usar você. Basta você procurar aprender a palavra, se dedicar, né? Fazer a vontade do Senhor, não se curvar diante das coisas que o mundo oferece. Deus quer levantar aqui diante dessa igreja aqui um exército de homens e mulheres de Deus. O nosso tempo vai passar e depois vão vir vocês, e a gente precisa de gente fiel a Deus, servindo. É tempo de discipular, é tempo de ensinar os nossos jovens, nossos adolescentes, de como funcionam as coisas, como é que é. No outro dia eu estava conversando sobre isso, e Deus falou fortemente conosco: para quem que nós vamos passar o nosso bastão? Se nós não ensinarmos essa nova geração que vem aí, o que será da igreja? E estava até conversando com o nosso líder geral, o Will, também, que muitas vezes nós precisamos dar um passo atrás nas coisas que estão acontecendo e voltar a alguns princípios que deixaram de ser feitos, como o discipulado que era feito antigamente. A gente colocava sempre um novo convertido com um irmão mais velho, ali um jovem mais tempo na igreja, e eles ajudavam ele, se preocupava com ele, ligava, ia atrás, e a gente está meio que abandonando isso, está deixando de lado. Então nós precisamos voltar a fazer isso, a colocar uns para cuidar dos outros, como diz na empresa, cuidado ativo, um preocupando com o outro, ajudando o irmão na hora da dificuldade, e assim nós vamos vencer. A igreja precisa de voltar a fazer esse tipo de coisa. Nós vemos aqui também como é importante que os adolescentes busquem
a palavra de Deus e busquem ser exemplo para as pessoas, na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Porque você é jovem, você é adolescente, mas a pouca idade, ela não anula a autoridade que Deus colocou sobre sua vida. Deus tem colocado sobre cada um de vocês essa responsabilidade. O chamado que foi feito lá em Marcos, para ir até as pessoas, levar o evangelho a toda criatura, buscar as pessoas que estão perdidas, ela foi lançada não somente sobre o pastor, mas sobre cada um de nós. E eu tenho certeza que Deus hoje vai capacitar jovens e adolescentes aqui nessa noite. Deus, ele não olha para vocês de qualquer maneira, como fosse apenas um número, um RG, não. Deus olha para você e vê em você um coração disposto. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam aprender a palavra de Deus, com certeza ele honra a pessoa. Eu creio que muitos de vocês aqui têm esse desejo de pregar a palavra de Deus, de um dia se tornar um presbítero, um pastor, um evangelista, uma irmã, ciclo de oração, uma irmã que faz visita. E eu tenho certeza que Deus quer separar hoje aqui pessoas para isso. Eu quero chamar aqui na frente agora 3 tipos de pessoa. Eu quero chamar primeiro aquele que sente um chamado ministerial, que sente que Deus tem para você um chamado, que já sentiu no seu coração de levar a palavra de Deus, de ser um ministro da palavra de Deus. Eu queria que você viesse até aqui à frente, você que sente isso, para que nós oremos por você. Você que já recebeu esse chamado da parte de Deus. Vocês vão ficar aqui desse lado de cá. Os irmãos se preparem para depois a gente orar sobre eles, tá bom? Agora a segunda turma, você que está se sentindo fraco, você que está se sentindo que você não tem força, você se acha pequeno, você acha que não tem potencial, e eu quero que vocês fiquem aqui no meio, tá? Fiquem aqui, você que está se sentindo fraco na fé, você que precisa de uma oração, você que precisa de um renovo da parte de Deus. Não tenha vergonha. Vergonha é ficar sentado e não deixar Deus trabalhar na sua vida. Hoje é o dia de você receber esse renovo da parte de Deus. Venha até aqui à frente, por favor. Nós vamos aguardar. Pode vir. Porque, gente, isso não é vergonha. Muitas vezes nós, que já somos mais velhos, que já temos um tempo, tem hora que a gente fala assim: Senhor, só pela sua misericórdia eu vim aqui hoje. Só pela sua misericórdia, Senhor, estou caminhando. Isso, pode ficar aqui. Glórias a Deus. Nós vamos aguardar que vocês venham. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Aleluia, Jesus. Agora eu quero convidar você, meu amigo, você que entrou aqui pela primeira vez e essa palavra tocou no seu coração, você quer aceitar a Jesus como seu Salvador, você não quer ficar mais em cima do muro, você quer tomar a decisão hoje de vir para o lado de Cristo. Eu quero que você que quer aceitar Jesus venha para cá, para frente, tá? Quem for ajudar essa pessoa a vir até aqui, traga ele para frente. Você que está do lado aí de um amigo que está visitando hoje, ajude ele, ajude a convencer ele, convide para ele ter um encontro com Cristo nessa noite. Talvez ele sempre teve essa vontade, mas nunca teve coragem de vir até aqui à frente. E hoje é o dia de você incentivar a que ele venha até aqui. Não saia daqui hoje sem tomar essa decisão. Alguém quer aceitar Jesus hoje? Tem uma mocinha vindo ali, ó. Glórias a Deus.
Equipe de louvor, pode nos ajudar louvando aí, bem baixinho, tá? Mais alguém quer aceitar Jesus? Olha só, a Emily está aceitando a Jesus. Você pode se alegrar por isso? Se no céu está tendo uma festa agora. Lá eles estão louvando a Deus e glorificando a Ele, dizendo: glórias a Ti, Senhor. A Emily aceitou a Jesus hoje. Em nome de Jesus, você que quer aceitar Jesus, venha até aqui à frente. Eu declaro quebrado todo o laço do inimigo que te prende, que coloca essa dúvida no seu coração. Em nome de Jesus, venha até aqui à frente para que nós possamos orar por você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mais alguém quer aceitar Jesus? Aleluia, Jesus. Pode ir louvando enquanto as pessoas estão vindo. E comecei a analisar. Olha aí, sim. Mais um. Como é seu nome? O Flávio também está aceitando Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.